4. A irmã Lacey Antoniette Cudoto não sabia o que Deus queria, mas sabia que ele queria alguma coisa. Desde quando podia se lembrar, o mundo lhe falara assim, em sussurros e murmúrios, no farfalhar das folhas de palmeira movendo-se com a brisa do mar, no povoado onde fora criada, no som da água fria correndo nas pedras do riacho atrás de sua casa, até nos ruídos agitados que o homem produzia, nos motores, máquinas e vozes humanas. Era bem pequena, não teria mais de 6 ou 7 anos, quando perguntou à irmã Margaret, que administrava a escola do convento em Port Loco, o que estava escutando, e a irmã riu. Lacey Antoniette, como você me surpreende, disse ela. Quer dizer que não sabe? Ela baixou a voz, inclinando o rosto bem perto do de Antoniette. Isso não é nada, senão a voz de Deus. Mas Lacey sabia, e assim que a irmã lhe explicou, entendeu que sempre soubera. Nunca mais falou a ninguém sobre a voz, nem aos pais, nem às irmãs, o modo como a irmã havia falado, como se aquilo fosse um segredo que só as duas soubessem, lhe fez ver que o que ela escutava no vento e nas folhas, na própria trama da existência, era algo particular entre as duas. Havia ocasiões, às vezes, durante semanas ou mesmo um mês, em que a sensação recuava e o mundo virava um lugar comum de novo, feito de coisas corriqueiras. Acreditava que era assim que o mundo parecia à maior parte das pessoas, até mesmo aquelas mais próximas a elas, seus pais, as irmãs e as colegas de escolas. Elas passavam a vida inteira numa prisão de silêncio sem graça, um mundo sem voz. Saber disso a deixava tão triste que às vezes não conseguia parar de chorar por dias a fios. E seus pais a levavam ao médico, um francês de costeletas compridas que chupava balas que cheiravam a cânfora e que a cutucava, examinava e tocava com um disco gelado do estetoscópio, mas que nunca encontrava nada. Que terrível, pensava ela, como deve ser terrível viver assim, sozinho para sempre. Mas, de repente, Lacey podia estar andando para a escola através das plantações de cacau, jantando com as irmãs ou não fazendo nada, apenas olhando uma pedra no chão ou deitada de olhos abertos na cama. Ela voltava a escutar aquela voz, que não era exatamente uma voz, que vinha de dentro dela e também de todos os lugares ao seu redor. Um sussurro abafado que não parecia feito de som, e sim da própria luz, que se movia como um sopro suave. Quando tinha 18 anos e entrou para o convento, entendeu o que era. Aquela voz chamava o seu nome. Lacey, dizia a voz. Lacey, escute. Era a mesma voz que ouvia agora, depois de todos esses anos, e a um oceano de distância, sentada na cozinha no convento das Irmãs da Misericórdia, em Memphis, no Tennessee. Lacey encontrara o bilhete na mochila da menina não muito depois da mãe ter saído. Alguma coisa naquela história deixava inquieta, e ao olhar para a menina ela percebeu o que era. A mulher jamais tinha dito o nome da filha. Obviamente a garota era filha dela, o mesmo cabelo escuro e os olhos castanhos, a mesma pele clara e os cílios compridos que se curvavam para cima, como se levantados por uma brisa ínfima. Ela era bonita, mas o cabelo precisava ser penteado. Havia partes emboladas, grossas como o pelo de um cachorro. E ela mantivera o casaco na mesa como se estivesse acostumada a sair dos lugares às pressas. Parecia saudável, embora um pouco magra. A calça era curta demais e estava dura de sujeira. Quando a menina terminou de comer os biscoitos, cada farelo, Lacey se sentou na cadeira perto dela. Perguntou se havia alguma coisa na mochila com o que quisesse brincar ou um livro que as duas pudessem ler juntas. Mas a garota, que não dissera uma palavra, apenas assentiu. Tirou a mochila do colo e entregou a Lacey. Ela examinou a mochila cor-de-rosa com personagens de desenho animado, bonecas de olhos enormes que lembravam os da menina e se lembrou do que a mulher dissera, que estava levando a filha para a escola. Abriu a mochila e encontrou o coelho de pelúcia, calcinhas e meias enroladas, uma escova de dentes e meia caixa de barras de cereal de morango. Não havia mais nada na mochila, mas Lacey notou um bolsinho fechado com um zíper do lado de fora.
Já era tarde para estarem indo para a escola, pensou ela, e não havia lanche nem livros na mochila. Ela prendeu a respiração e abriu o zíper. Foi então que achou a folha de caderno dobrada. Sinto muito. O nome dela é Amy. Tem 6 anos. Lacey ficou olhando para o papel por um bom tempo, não para as palavras em si, cujo significado era bastante simples. O que mais chamava sua atenção era o espaço em volta das palavras. Uma página inteira de nada. 3 frases minúsculas eram tudo o que aquela menina tinha para explicar quem era. Apenas 3 frases e poucos itens na mochila. Talvez fosse a coisa mais triste que Lacey Antoniette Cudotto já vira na vida. Tão triste que ela nem pôde chorar. Não havia sentido em ir atrás da mulher. Ela já estaria longe. E o que Lacey faria se a encontrasse? O que poderia dizer? Acho que esqueceu uma coisa. Acho que cometeu um erro. Mas não havia erro. A mulher, Lacey, compreendeu, tinha feito exatamente o que decidira fazer. Dobrou o bilhete e colocou no fundo da sua saia. M, disse ela, como a irmã Margaret fazera tantos anos antes naquele pátio da escola em Port Loco, aproximou-se do rosto da menina. Ela sorriu. É este o seu nome, M? É um lindo nome. A garota olhou ao redor quase furtivamente. Posso ficar com o Peter? Lacey pensou um momento. O irmão? O pai da menina? Claro, disse. Quem é Peter, M? Está na mochila, declarou a menina. Lacey ficou aliviada. A primeira coisa que a menina lhe pedira era algo simples que ela podia fazer facilmente. Tirou o coelho da mochila. Era de pelúcia aveludada, com partes gastas brilhantes. Um coelhinho de olhos negros e orelhas com armação de arame. Lacey entregou o coelho a Amy, que o colocou rapidamente no colo. Amy, começou ela de novo. Onde sua mãe foi? Não sei. E Peter, ele sabe? Será que poderia me contar? Ele não sabe nada, disse. Ele é de pelúcia, a menininha franziu a testa. Quero voltar para o hotel. Onde fica o hotel, Amy? Não posso dizer. É segredo? A menina sentiu, os olhos fixos na superfície da mesa. Um segredo tão grande que nem ela podia dizer que era segredo, pensou Lacey. Não posso levar você até lá, se não souber onde é, Amy. É isso que você quer, ir para o hotel? Fica na estrada cheia de carros, explicou a menina, puxando a manga da blusa. Você mora lá com sua mãe? Amy não disse nada. Tinha um jeito de nem olhar nem falar, de ficar sozinha consigo mesma, até na presença de outra pessoa. Um jeito que Lacey jamais tinha visto. Havia algo assustador naquilo. Quando a menina fazia isso, era como se a própria Lacey tivesse sumido. Tenho uma ideia, declarou Lacey. Quer fazer uma brincadeira, Amy? A garota olhou para ela desconfiada. Que brincadeira? Eu chamo de jogo dos segredos. É muito fácil. Eu lhe conto um segredo e depois você me conta um. Entende? É uma troca. O meu segredo pelo seu. O que você acha? A garota balançou os ombros. Está bem. Certo, então vou começar. O meu segredo é o seguinte. Uma vez, quando eu era bem pequena, que nem você, eu fugi de casa. Foi em Serra Leoa, de onde eu vim. Eu estava muito chateada com a minha mãe porque ela não quis me deixar ir ao circo antes de fazer o dever de casa. Eu estava bem empolgada com o circo porque tinha ouvido falar que havia um espetáculo com cavalos e eu adorava cavalos. Aposto que você gosta de cavalos também, não é, Amy? A menina sentiu. Acho que sim. Toda menina gosta de cavalos, mas eu era apaixonada. Para ver como eu era louca, me recusei a fazer o dever e minha mãe me colocou de castigo no quarto a noite toda. Ah, fiquei com tanta raiva dela. Fiquei batendo com os pés no chão do quarto, feito uma doida. Depois pensei, se eu fugir, ela vai se arrepender de ter me deixado desse jeito. Vai me deixar fazer o que eu quiser daqui em diante. Eu era muito boba, mas era nisso que acreditava. Aí, naquela noite, depois que meus pais e minhas irmãs tinham ido dormir, eu saí de casa. Não sabia para onde ir, por isso me escondi no mato atrás do nosso quintal. Estava frio e muito escuro. Eu queria ficar ali a noite toda e de manhã poderia ouvir minha mãe gritando meu nome. Quando ela acordasse e visse que eu não estava em casa,
mas não consegui fazer isso. Fiquei no mato por algum tempo, mas senti muito frio e muito medo. Voltei para casa e fui para a cama, e ninguém soube que eu tinha fugido. Ela olhou para a menina, que observava atentamente, e se esforçava para sorrir. Pronto, nunca tinha contado essa história a ninguém até agora. Você é a primeira pessoa a quem contei. O que você acha? A garota tinha toda a atenção voltada para Lacey. Aí você só voltou para casa? Lacey assentiu e disse. Eu não estava mais com tanta raiva assim, e de manhã tudo acabou parecendo um sonho. Nem tive certeza de que tudo aquilo tinha acontecido de verdade, mas agora, tanto tempo depois, sei que aconteceu mesmo. Ela deu um tapinha encorajador na mão de Amy. Agora é a sua vez. Tem algum segredo para me contar? A garota abaixou o rosto e não disse nada. Nenhumzinho? Acho que ela não vai voltar, disse Amy. Os policiais que atenderam ao chamado, um homem e uma mulher, também não chegaram a lugar nenhum. A policial, uma mulher branca e gorda, o cabelo curto como o de um homem, conversou com a garotinha na cozinha, enquanto o parceiro, um negro e bonito de rosto estreito e pele lisa, pediu a Lacey que descrevesse a mulher. Ela parecia nervosa, estava bêbada, drogada, o que estava usando. Lacey viu o carro, ele continuou o interrogatório por um bom tempo, mas Lacey podia perceber que o homem só perguntava porque era seu trabalho. Ele provavelmente também não achava que a mãe da menina fosse aparecer. Anotou as respostas dela com um lápis minúsculo num bloco de papel, que assim que terminaram, pôs de volta no bolso da camisa. Na cozinha, um clarão de luz. A policial havia tirado uma foto de Amy. Quer ligar para o serviço de proteção à criança ou prefere que façamos isso? Perguntou o policial a Lacey. Porque levando em conta quem a senhora é, talvez fizesse sentido esperarmos. Não precisamos colocá-la no sistema imediatamente, principalmente por ser fim de semana. Se a senhora não se incomodar que ela fique aqui, podemos divulgar uma descrição da mulher e ver se chegamos a algum lugar. Vamos cadastrar a menina no banco de dados de crianças desaparecidas. Também pode ser que a mãe volte, mas se isso acontecer, não entregue a menina a ela. Ligue para nós. Era pouco mais de meio-dia, as outras irmãs deveriam voltar às 13 da cozinha comunitária, onde haviam passado a manhã arrumando as prateleiras e estocando as comidas enlatadas, cereais, macarrão e fraldas. Elas faziam isso às terças e sextas, mas Lacey estava gripada a semana toda. Mesmo depois de 3 anos em Memphis, ainda não havia se adaptado aos invernos úmidos, e a irmã Arnett havia sugerido que ela ficasse em casa. Não fazia sentido adoentar-se ainda mais. Era uma proposta típica da irmã Arnett, ainda que Lacey estivesse se sentindo perfeitamente bem quando acordou. Olhando para o policial, ela tomou uma decisão rápida. Está bem, disse ela. E foi assim que, quando as irmãs retornaram, Lacey não lhes contou a verdade sobre a menina. Esta é Amy, disse ela às outras, enquanto tiravam os casacos e cachecóis no corredor. A mãe dela é minha amiga e teve que viajar às pressas para visitar um parente adoentado, de modo que Amy vai passar o final de semana conosco. Surpreendeu-se ao ver como a mentira havia saído dela com facilidade. Não estava acostumada a enganar. No entanto, as palavras haviam se formado rapidamente em seu pensamento e encontrado o caminho para os seus lábios sem esforço. Enquanto falava, olhou para Amy imaginando se ela denunciaria, e viu um brilho de cumplicidade nos olhos da menina. Lacey percebeu que aquela era uma garotinha acostumada a guardar segredos. Irmã Lacey, disse a irmã Arnett em tom desaprovador. Fico feliz em ver que se ofereceu para ajudar esta menina e a mãe dela, mas também é verdade que deveria ter me consultado sobre isso. Sinto muitíssimo, respondeu Lacey. Foi uma emergência. Será só até segunda-feira. A irmã Arnett a avaliou com um olhar. Depois olhou para Amy, que estava grudada às pregas da saia de Lacey. Enquanto falava, a irmã Arnett tirou as luvas, um dedo de cada vez. O ar frio da rua ainda podia ser sentido no espaço fechado do corredor. Isso é um convento, não um orfanato. Não é lugar para crianças. Sei disso, irmã, e sinto muito. Simplesmente não pude evitar.
Outro momento se passou. Santo Deus, pensou Lacey, ajude-me a gostar mais da irmã Arnett, que é imperiosa e altiva, mas que é sua serva assim como eu. Certo, disse finalmente a irmã Arnett, e suspirou irritado. Até segunda-feira ela pode ficar no quarto de hóspedes. Foi então que Lacey se perguntou por que havia mentido e por que a história saíra com tanta facilidade, como se não fosse uma mentira no sentido mais amplo, coisas verdadeiras e coisas não verdadeiras. Sua história também era cheia de furos. O que aconteceria se a polícia retornasse ou telefonasse, e a irmã Arnett descobrisse o que ela fizera? O que aconteceria na segunda-feira quando tivesse que ligar para as autoridades? No entanto, não sentia medo com relação a essas coisas. A garota era um mistério. Havia sido enviada a elas por Deus. Não para elas, mas para ela, para Lacey. Era responsabilidade sua desvendar esse mistério. E ao mentir para a irmã Arnett não era necessariamente uma mentira, disse a si mesma. Quem poderia dizer que a mãe não fora visitar um parente adoentado, afinal de contas? Ela ganhara o tempo necessário para isso. Talvez fosse por isso que a menina havia saído com tanta facilidade. O Espírito Santo falara através dela. A havia inspirado com a chama de uma verdade diferente, mais profunda. E o que ele dissera era que a garota estava com problemas e precisava da sua ajuda. As outras irmãs ficaram felizes. Nunca recebiam visitas, ou isso acontecia raramente, e eram sempre visitas religiosas, padres ou outras freiras, mas uma garotinha era novidade. Assim que a irmã Arnett subiu para o seu quarto, todas começaram a falar de onde a irmã Lace conhecia, a mãe da garota, quantos anos tinha Amy, o que ela gostava de fazer, de comer, de assistir, de usar. Estavam tão empolgadas que mal notaram que Amy quase não falava. Na verdade, não dizia absolutamente nada. Lacey respondia por ela. Amy gostaria muito de jantar hambúrguer ou cachorro-quente, suas comidas prediletas, e batata frita com sorvete de flocos de sobremesa. Gostava de colorir e de trabalhos com papel, cola e tesoura. Gostava de assistir a filmes de princesas e de coelhos. Quando encontravam filmes assim nas lojas, ela precisaria de roupas. Na pressa, a mãe havia esquecido a mala da menina, de tão agitada que estava com a sua missão piedosa em Arkansas, perto de Little Rock. A avó da menina era diabética e tinha problemas cardíacos. E quando disse que voltaria para pegá-la, Lacey insistira que não era preciso, que elas poderiam se virar. As meninas jorravam de modo tão gracioso em ouvidos tão dispostos a acreditar que em menos de uma hora todas as irmãs pareciam ter uma versão ligeiramente diferente da mesma história. As irmãs Louise e Claire foram até o mercado buscar hambúrguer, salsichas e batata congelada. Depois compraram algumas roupas, filmes e brinquedos na cozinha. A irmã Tracy começou a planejar o jantar, anunciando que elas não somente poderiam esperar o hambúrguer, o cachorro-quente e o sorvete prometidos, mas também teriam um bolo de chocolate com recheio duplo para acompanhá-los. Elas sempre esperavam ansiosamente pelas noites de sexta, quando a irmã Tracy ficava encarregada da cozinha. Os pais dela eram donos de um restaurante em Chicago, e antes de entrar para o convento, ela havia estudado na Condorbley. Até a irmã Arnett apareceu captar o espírito da coisa, sentando-se com Amy e as outras irmãs na sala para assistir a Princesa Prometida enquanto o jantar era preparado. Durante todo esse tempo, Lacey elevava os pensamentos a Deus. Quando o filme terminou, todas concordaram que era lindo e as irmãs Louise e Claire levaram Amy até a cozinha para mostrar a ela o que tinham comprado. Livros para colorir, lápis de cor, massinha e papel para colagem e o pet shop da Barbie, cujas peças a irmã Louise levou 15 minutos para soltar da embalagem. Pentes e escovas para os cachorrinhos, pratos minúsculos e todo o resto. Lacey subiu as escadas no silêncio de seu quarto. Rezou pensando nesse mistério. O mistério de Amy, escutando a voz que a invadira, preenchendo-a com o conhecimento da vontade de Deus. Mas enquanto ela elevava a mente, tudo que lhe veio foi a sensação de uma pergunta sem resposta. Esse, ela sabia, era um dos modos pelo qual Deus podia falar com as pessoas. Sua vontade era difícil de entender na maior parte das vezes,
E ainda que isso fosse frustrante, e seria bom se de vez em quando ele optasse por tornar suas intenções mais explícitas, era assim que as coisas funcionavam. Embora a maior parte das irmãs rezasse na capela atrás da cozinha, e Lacey também fizesse isso, ela reservava suas orações mais intensas e urgentes para os momentos em que estava sozinha no quarto, sem nem mesmo se ajoelhar, sentada diante da escrivaninha ou da beirada da cama estreita. Ela pousava as mãos no colo, fechava os olhos, projetava a mente o mais longe que podia. Desde a infância imaginava que suas preces eram uma pipa, subindo cada vez mais alto enquanto ela ia soltando a linha, e esperava para ver o que acontecia. Agora, sentada na cama, ela empinava a pipa o mais alto que podia, o carretel imaginário ficando cada vez menor em sua mão, a pipa tornando-se apenas um pontinho colorido lá no alto, mas tudo o que sentia era o vento celestial, empurrando a pipa uma força tão poderosa contra algo tão pequeno. Depois do jantar, as irmãs retornaram à sala para assistir a um programa de TV, um seriado médico que vinham acompanhando o ano todo, e Lacey levou Amy até o andar de cima para se preparar para dormir. Eram 8 da noite. Geralmente as irmãs iam para a cama às 9 e se levantavam às 5 para as orações matinais. E Lacey imaginou que aquele seria um bom horário para uma menina da idade de Amy dormir. Ela deu um banho em Amy, esfregando seu cabelo com um shampoo de framboesa e usando uma boa quantidade de condicionador para desembaraçar os nós. Penteou seu cabelo até ficar liso e brilhante, o tom negro se aprofundando a cada passada do pente, e depois levou suas velhas roupas até a lavanderia lá embaixo. Quando retornou, Amy havia posto o pijama que a irmã Claire comprara aquela noite. Era cor-de-rosa, com um estampado de estrelas e luas sorridentes, feito de um material macio que brilhava como seda. Quando Lacey entrou no quarto, viu que Amy estava olhando desorientada para as mangas. O pijama era comprido demais, balançava além das suas mãos e pés como as roupas de um palhaço. Lacey dobrou as mangas e a bainha da calça. Amy escovou os dentes, pôs a escova de volta na caixa e então deu as costas para o espelho para olhar para a freira. É aqui que vou dormir? Perguntou baixinho. Haviam-se passado tantas horas desde que escutara a voz da menina que Lacey não teve certeza de ter ouvido a pergunta. Examinou o rosto dela, por mais estranha que fosse. A pergunta fez sentido. Por que você dormiria no banheiro, Amy? Ela olhou para o chão. Mamãe diz que eu preciso ficar quietinha. Lacey não sabia o que pensar. Não, claro que não. Você vai dormir no seu quarto. Fica ao lado do meu, vou lhe mostrar. O quarto era limpo e simples, com paredes nuas e apenas uma cama, uma cômoda e uma escrivaninha pequena, sem ao menos um tapete no chão. E Lacey desejou ter algo que o deixasse mais alegre para uma menininha. Decidiu que no dia seguinte perguntaria à irmã Annette se poderia comprar um pequeno tapete para colocar junto à cama dos pés de Amy, para que os pés de Amy não precisassem encostar nas tábuas frias de manhã. Ajeitou Amy embaixo dos cobertores e se sentou na beira da cama. Lacey podia escutar de longe o som grave da televisão lá embaixo, o estalar dos canos se expandindo através das paredes e lá fora, o vento de março roçando as folhas dos carvalhos e bordos e o zumbido fraco do tráfego noturno da Avenida Poplar. O zoológico ficava a 2 quarteirões do convento, na outra extremidade do parque. Nas noites de verão, quando as janelas estavam abertas, às vezes era possível escutar os macacos gritando nas jaulas. Lacey achava estranho e maravilhoso que pudessem ouvir tais criaturas a milhares de quilômetros de casa. Mas quando visitou o zoológico, descobriu que era um lugar medonho como uma prisão. Os cercados eram pequenos, os felinos eram mantidos em jaulas atrás de paredes de acrílico, os elefantes e as girafas tinham as patas acorrentadas, todos os animais pareciam deprimidos. A maioria nem se incomodava em se mexer. E os visitantes do zoológico eram barulhentos e mal educados, e deixavam que os filhos jogassem pipocas nas jaulas para chamar a atenção dos animais. Era mais do que Lacey podia suportar. Ela saiu rapidamente, quase chorando.
Ficou de coração partido ao ver as criaturas de Deus tratadas de modo tão cruel, com tamanha indiferença e frieza, sem qualquer motivo. Mas agora, sentada na beira da cama, pensava que uma visita ao zoológico talvez fosse algo que Amy gostaria. Talvez ela nunca tivesse ido a um, já que não havia nada que Lacey pudesse fazer para aliviar o sofrimento dos animais, não parecia pecado um erro em cima do outro, levar a menina que tivera tão poucas alegrias na vida para vê-los. De manhã, quando fosse perguntar sobre o tapete, pediria permissão à irmã Annette para o passeio. Pronto, disse ajeitando o cobertor de Amy. Ela estava deitada imóvel, quase como se tivesse medo de se mexer. Está tudo bem, eu estou no quarto ao lado. Você precisa de alguma coisa? Amanhã vamos fazer uma coisa divertida. Você vai ver, nós duas. Pode deixar a luz acesa? Lacey disse que sim. Depois se abaixou e a beijou na testa, que cheirava a geleia por causa do shampoo. Suas irmãs são legais, disse Amy. Lacey sorriu. Com tudo o que acontecera, de algum modo não havia previsto esse mal-entendido. Veja bem, Amy, é difícil explicar. Elas não são minhas irmãs de verdade, não como você está pensando. Não temos os mesmos pais, mas mesmo assim somos irmãs. Mas como? Ah, existem outros tipos de irmãs. Nós somos irmãs em espírito. Somos irmãs aos olhos de Deus, disse ela, e apertou a mão de Amy. Até a irmã Arnette. Amy franziu a testa. Ela é emburrada. É sim, mas é o jeito dela. E ela ficou feliz por você estar aqui. Todos nós ficamos. Acho que nem tínhamos percebido que algo estava faltando, até que você chegou. Ela tocou a mão de Amy novamente e se levantou. Agora chega de conversa. Você precisa dormir. Prometo que vou ficar quietinha. Lacey parou junto à porta. Não precisa, disse. Naquela noite, Lacey sonhou que era pequena de novo, nos campos atrás de sua casa. Estava agachada sob uma palmeira baixa, as folhas compridas parecendo uma barraca à sua volta, roçando a pele de seus braços e do rosto. E suas irmãs também estavam lá, mas não exatamente. Elas estavam fugindo. Atrás dela ouviu homens, ou melhor, sentiu-os, suas presenças sombrias. Ouviu o estalo de tiros e a voz de sua mãe gritando: Fujam, crianças! Corram o mais depressa que puderem! Mas Lacey ficou paralisada de medo. Parecia ter se transformado em alguma substância nova, uma espécie de madeira viva, e não conseguia mexer um músculo. Ouviu mais estalos e junto ouviu clarões de luz que cortavam a escuridão como uma lâmina. A cada clarão podia ver tudo ao redor, sua casa, os campos, os homens se movendo, homens que pareciam soldados, mas não vestiam fardas, que varriam o chão à sua frente com os canos dos fuzis. Lacey via tudo como uma série de slides. Sentia medo, mas não podia desviar os olhos. Suas pernas e pés estavam molhados. Curiosamente, não estavam frios, mas quentes. Percebeu que havia urinado, mas não se lembrava de ter feito isso. Sentia fumaça e seu gosto amargo na boca e também de suor, e de outra coisa que não sabia o que era. Era o gosto de sangue. Então sentiu que alguém estava perto. Era um dos homens. Podia ouvir seus passos e sua respiração pesada. Podia sentir o cheiro de medo e a raiva brotando do corpo do homem como um vapor reluzente. Não se mexa, Lacey, disse a voz, poderosa e argente. Não se mexa. Ela fechou os olhos, não ousando nem respirar, o coração batendo com tanta força que parecia que ela era somente isso, um coração batendo. A sombra dele pousou sobre ela, passando por seu rosto e seu corpo como uma enorme asa preta. Quando abriu os olhos de novo, o homem tinha ido embora. Os campos estavam vazios e ela estava sozinha. Acordou com um susto, tomada pelo terror, o corpo coberto de suor, mas conforme percebeu onde estava, sentiu o sonho se partir dentro dela, se afastando e desaparecendo. O toque de folhas na pele. Uma voz sussurrando, um cheiro como de sangue, mas agora até isso havia sumido. Então sentiu que havia alguém no quarto com ela. Sentou-se na cama abruptamente e viu Amy, parada junto à porta.
Lacey olhou o relógio. Era só meia-noite. Tinha dormido apenas algumas horas. O que foi, querida? Perguntou baixinho. Você está bem? Amy entrou no quarto. O pijama brilhava a luz que vinha através da janela, de modo que seu corpinho parecia envolto em estrelas e luas. Lacey se perguntou por um momento se a menina seria sonâmbula. Amy, você teve um pesadelo? Mas Amy não disse nada. No escuro, Lacey não poderia ver seu rosto. Estaria chorando? Empurrou os cobertores de lado para que Amy pudesse deitar. Tudo bem, vem aqui, disse Lacey. Sem dizer uma palavra, Amy subiu na cama estreita ao lado dela. Ondas de calor irradiavam de seu corpo. Não era febre, mas também não era algo comum. Ela reluzia como uma brasa. Você não precisa ter medo, disse Lacey. Está segura aqui. Eu quero ficar aqui. Lacey percebeu que ela não estava falando do quarto, nem de sua cama. Queria ficar morando ali para sempre. Lacey não sabia o que responder. Na segunda-feira, teria que contar a verdade à irmã Arnett. Simplesmente não havia como evitar. O que aconteceria às duas depois disso, ela não sabia. Mas agora podia ver com clareza que, ao mentir sobre Amy, havia entrelaçado o destino das duas. Vamos ver o que podemos fazer. Eu não conto a ninguém, não deixe eles me levarem. Lacey sentiu um tremor de medo. Quem, Amy? Quem vai levar você? Amy não disse nada. Tente não se preocupar. Lacey a abraçou e puxou para perto. Agora durma. Precisamos descansar. Mas durante horas e horas, Lacey ficou acordada no escuro de olhos arregalados. Passava um pouco das 3 da manhã quando Wolgast e Doyle chegaram a Baton Rouge, de onde rumaram para o norte em direção à fronteira do Mississippi. Doyle havia dirigido no primeiro turno da viagem, assumindo o volante de Houston até o leste de Lafayette, enquanto Wolgast tentava dormir. Pouco depois das 2, eles pararam num restaurante à beira da estrada para trocar de lugar. E desde então, Doyle mal havia se mexido. Caía uma chuva fraca, o bastante para apenas embaçar o para-brisa. Ao sul ficava o distrito industrial de Nova Orleans, que o Wolgast ficou feliz em evitar. Só de pensar nele já o deprimia. Tinha visitado a antiga Nova Orleans uma vez, numa viagem com amigos da faculdade durante um feriado prolongado, e fora instantaneamente seduzido pela energia louca da cidade. Sua condescendência, suas ruas pulsando de vida. Durante 3 dias quase não dormira nem sentira necessidade disso. Numa madrugada foi parar no Preservation Hall, uma casa noturna que na verdade era um pouco mais do que uma cabana, mais quente que a porta do inferno. E enquanto ouviu o quarteto de jazz tocar St. Louis Blues, percebeu que estivera acordado durante quase 48 horas. O ar no salão era abafado como uma estufa e todo mundo dançava, arrastando os pés e batendo palmas. Uma multidão de todas as idades e raças. Onde mais seria possível escutar 6 negros, nenhum deles com menos de 80 anos, tocando jazz às 5 da manhã. Mas então o Katrina golpeou a cidade em 2005. E o Vanessa, alguns anos depois, um furacão de categoria 5, que invadiu a costa rugindo, causando ventos de 300 quilômetros por hora e ondas de 9 metros de altura. E aí foi o fim. Agora o lugar se resumia a uma gigantesca refinaria de petróleo, cercada por alagados tão poluídos que a água das lagunas fétidas era capaz de derreter a pele da mão de alguém. Ninguém vivia mais na cidade propriamente dita. Mesmo o acesso ao espaço aéreo estava proibido, e os céus eram patrulhados por caças da base aérea de Kessler. A cidade inteira era cercada e patrulhada por tropas do Departamento de Segurança Interna, usando trajes de guerras completo. Para além do perímetro de segurança que se estendia por 16 quilômetros em todas as direções, ficava o distrito residencial de Nova Orleans, conhecido simplesmente como NO. Um mar de trailers que outrora haviam sido usados como abrigo para as vítimas dos furacões, mas que agora serviam de depósito humano para os milhares de trabalhadores que mantinham o complexo industrial da cidade funcionando dia e noite. Era algo entre campo de refugiados e postos de fronteira, no Velho Oeste.
A polícia sabia que o índice de homicídios em NO era altíssimo, mas como o lugar não era oficialmente uma cidade, nem mesmo parte de algum estado, praticamente nenhuma atenção era dada a isso. Faltando pouco para o sol nascer, o posto de fiscalização da fronteira do Mississippi apareceu diante deles, um povoado de luzes que tremeluziam na escuridão antes do alvorecer. Mesmo àquela hora, as filas de veículos eram compridas, na maioria caminhões-tanque, viajando rumo ao norte para St. Louis ou Chicago. Guardas com cães, contadores geyser e longas varas com espelhos na ponta andavam de um lado para o outro junto às filas. Wolgast parou atrás de uma carreta com adesivos do Eufrazino, do desenho do Pernalonga, nas laterais dos paralamas, e uma frase no para-choque que dizia: "Se me vir atracado com a minha ex, separe, que é briga." Atrás dele, Doyle se remexeu esfregando os olhos. Ele não se ajeitou no banco e olhou ao redor. "Já chegamos?" "É só um posto de fiscalização. Volte a dormir." Wolgast saiu da fila e dirigiu até o guarda próximo. Baixou o vidro e exibiu as credenciais. "Agentes federais. Há algum modo de fazer a gente passar?" O guarda era apenas um garoto, o rosto suave, salpicado de espinhas. O colete à prova de balas o fazia parecer maior, mas Wolgast poderia ver que não era mais do que um peso mosca. Deveria estar em casa, pensou Wolgast, onde quer que fosse, aconchegado na cama e sonhando com alguma garota da turma de matemática, e não parado numa estrada no Mississippi carregando 15 quilos de fibra, Kevlar no colete e um fuzil atravessado ao peito. Ele olhou para as credenciais de Wolfgast com desinteresse e inclinou a cabeça na direção a um prédio de concreto junto à estrada. "O senhor terá que ir até aquele posto." Wolfgast suspirou irritado. "Filho, eu não tenho tempo para isso. Se quiser furar a fila, vai ter que arrumar tempo." Nesse momento, um segundo guarda apareceu diante dos faróis. Ele virou na direção do veículo e pegou a arma. "Mas que droga!" pensou Wolgast. "Pelo amor de Deus, isso é mesmo necessário?" "Mãos aonde eu possa ver, senhor!" gritou o segundo homem. "Minha nossa!" disse Doyle. O primeiro guarda se virou para o outro e acertou, mandando baixar a arma. "Fica frio, Duane. Eles são federais." O outro guarda hesitou, depois deu de ombros e foi andando. Então o rapaz, voltando-se novamente para eles, disse: "Desculpem, deem a volta por aqui. Vão liberar vocês depressa." "É melhor que sim", disse Wolgast. No posto, o oficial pegou suas credenciais e pediu que esperassem enquanto ele telefonava para verificar sua numeração. O FBI, o Departamento de Segurança Interna e até mesmo os departamentos de polícia locais, todas as agências de segurança, agora faziam parte de um sistema unificado e tinham acesso aos movimentos uns dos outros. Wolgast se serviu de um copo de café que parecia lama. Tomou um gole e jogou tudo no lixo. Havia um aviso de não fumar, mas a sala fedia cigarro. Um relógio na parede mostrava que acabava de passar das 6. O sol nasceria em menos de uma hora. O oficial voltou ao balcão com as credenciais dele. Era um homem comum, de bom porte e vestia o uniforme cinza do Departamento de Segurança Interna. "Muito bem, senhores, podem seguir seu caminho. Só uma coisa, o sistema diz que vocês tinham um voo marcado para Denver esta noite. Provavelmente foi só um erro, mas eu preciso fazer o registro." Wolgast tinha a resposta pronta. "É verdade, mas fomos redirecionados para Nashville para buscar uma testemunha." O oficial pensou por um minuto, depois assentiu. Digitou a informação no computador. "Está tudo certo, mas foi sacanagem não mandarem vocês de avião. Deve ser uns 1.600 quilômetros." "Nem me fale. Eu só vou aonde me mandam." "Amém, irmão." Os dois retornaram ao carro e um guarda liberou sua saída. Instantes depois, estavam em volta da estrada. "Nashville?" perguntou Doyle. Wolgast assentiu, fixando o olhar na estrada adiante. "Pense bem. A rodovia I-55 tem postos de fiscalização no Arkansas e em Illinois. Um longo ao sul de St. Louis e outro mais ou menos na metade do caminho entre Normal e Chicago. Mas se você pegar a I-40 em direção ao leste atravessando o Tennessee,
O primeiro posto de fiscalização fica do outro lado do estado, do trevo da I-40 com a I-75. Logo, este é o último posto antes de Nashville, de modo que o sistema não saberá que nós não fomos para lá. Podemos fazer a coleta em Memphis, atravessar para o Arkansas, evitar o de Oklahoma indo pelo anel viário de Tulsa, pegar a I-70 ao norte de Wichita e nos encontrarmos com Richards na fronteira do Colorado. Há um posto de fiscalização antes de chegarmos a Telluride, mas Six pode cuidar disso, e o sistema jamais saberá que nós fomos para Memphis. Doyle franziu a testa. E a ponte na I-40? Teremos de evitá-la, mas é um desvio bem fácil, a uns 80 quilômetros ao sul de Memphis. Há uma ponte mais antiga que atravessa o rio e leva a uma estrada estadual em Arkansas. A ponte não aguenta os carros-tanques que vêm de NO, de modo que, em sua maioria, os veículos são carros de passageiros. O leitor de código de barras vai pegar a gente, assim como as câmeras, mas é fácil cuidar disso se for necessário. Depois é só rumarmos para o norte e pegamos a I-40 ao sul de Little Rock. Eles seguiram viagem. Wolgast pensou em ligar o rádio. Talvez pudesse escutar a previsão do tempo, mas decidiu não fazer isso. Ainda estava alerta, apesar da hora, e precisava manter o foco. Quando o céu empalideceu e ficou cinza, já estavam um pouco ao norte de Jackson. Tinham avançado bastante. A chuva parou, depois recomeçou. A paisagem ao redor era de pequenas colinas como ondas no mar distante. Mesmo que parecesse terem se passado dias, Wolgast ainda pensava na mensagem de Six. M, sexo feminino, caucasiano, sobrenome desconhecido, rastro zero, Avenida Poplar 20323, Memphis, Tennessee. Pegar no máximo até meio-dia de sábado, sem contatos. VAR 6. VAR, voar abaixo dos radares. Não só pegue um fantasma, agente Wolfgang, seja um fantasma. Quer que eu dirija? Perguntou Doyle, cortando o silêncio. Pelo tom de voz dele, Wolgast soube que ele estivera pensando a mesma coisa. M, sobrenome desconhecido. Quem seria M? Wolgast balançou a cabeça. Ao redor deles, as primeiras luzes do dia se espalhavam sobre o delta no Mississippi, como um cobertor encharcado. Ele ligou os limpadores para dissipar a névoa do para-brisa. Não, disse ele. Estou bem assim.